Então, tá bom. Já Vamos tô... lá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à 13ª jornada de Biomedicina, que foi elaborada com muito carinho para vocês, pelo 6º período de Biomedicina. Meu nome é Ieda e eu vou ser a mediadora de vocês no curso de coleta em análise dos componentes sanguíneos por meio da técnica de esfregar, que vai ser ministrada pelo Dr. Marco Aurélio Novaes. Antes, eu quero dar umas informações bem importantes. Os alunos que entraram agora, coloquem o nome de vocês completo pelo chat, porque isso vai garantir a presença de vocês no curso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta no decorrer da palestra, é só escrever no chat, que vai ser direcionado ao palestrante no final. E se por acaso vocês tirarem uma foto, postarem no Instagram que estão assistindo a palestra, não esqueçam de marcar o @FCS-Univap, que isso ajuda no compartilhamento, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês quem que é o Dr. Marco Aurélio. Ele é um biomédico formado pela UMC, pós-graduado em análises clínicas pela também UMC, professor do Colégio Técnico da Univap no curso de análises clínicas, aposentado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, onde ele trabalhou no Laboratório Municipal, Laboratório Central e, por último, no Hospital do Clínica Sul. Com isso, doutor, eu dou a palavra para o senhor se apresentar melhor e dar início à palestra. Tenhamos todos um ótimo dia. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite de vocês, né, que não é a primeira vez que eu participo, mas eu fico muito contente de poder participar. Eu tenho, assim, muito orgulho de falar que, assim como vocês, eu sou, vamos ver se eu vou acertar, univapianos, né? É isso que vocês falam? Então, é muito legal fazer parte da Univap. Existia um certo, né, preconceito, Univap, né, a Universidade do Vale do Paraíba, uma escola particular, porque nós temos o ITA, temos o Unesp, e eu já fiquei até muito bravo quando eu já ouvi até professores falando da Univap como Unisquina, né? E na realidade, o que se produz, a qualidade do técnico que se, né, ministra aos alunos é de excelência. Eu posso falar sem medo de errar, que a bagagem de conteúdo de vocês é muito maior do que a que eu tive. Vocês não têm noção o que assim, quando o início da minha profissão era basicamente para preencher vaga em laboratório, a profissão tinha acabado de ser reconhecida. Eu fiz uma pós-graduação e, como trabalho de pós-graduação, foi feita uma monografia, mas, pasmem, a minha monografia foi escrita à mão, né? Não foi nada digitado, não foi nada BNT, que é o terror de todo mundo, né? Norma, tudo. Eu sei porque os alunos lá no curso técnico também passam por isso. Quando eu fui convidado e eu fui ter conhecimento do conteúdo a ser, né, ministrado aos alunos, eu vi e falei, meu Deus do céu, isso eu aprendi na faculdade. Né? Tive que estudar de novo, relembrar toda a parte de bioquímica, tudo, as novas leis, coisas que eu teria que colocar no papel, mas eu já seguia dentro do laboratório, como o uso de EPIs, aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, o conteúdo muito grande. E hoje eu vejo, assim, né, pude, né, mais, né, para quem não sabe, a minha filha, ela estuda e é colega de vocês, de banco de escola, ela está no último ano, né, e acompanhando a quantidade, a bagagem que ela sabe, né, de pesquisa. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, desenvolver um trabalho científico. Eu tenho um projeto meio doido na minha cabeça aqui, né, tem muita coisa que eu queria botar em prática, eu acredito que eu vou conseguir ainda, e já avisei ela que eu preciso de ajuda para como montar um projeto. Né? Então, e isso acontece desde o primeiro ano, com os alunos do nosso curso lá no curso técnico. Então, para cada aula dada, por exemplo, eles têm que pegar uma frase da nossa aula e desenvolver um trabalho sobre aquela aula. E é isso apresentar num livro no final do ano como um trabalho deles.
né? Isso no primeiro e segundo ano. E já no terceiro eles desenvolvem o TCC deles, já todas as normas da BNT, tudo certinho. Muitos deles apresentam no INIC, né? Eles fizeram a inscrição agora, então é um trabalho que tem orientador, co-orientador, tudo certinho. Bom, me formei em 92, né, em Mogi das Cruzes, como biomédico. Posteriormente fiz uma pós-graduação. Cheguei a trabalhar um mês só em São Paulo e aí consegui um emprego no Policlin de São José dos Campos. Lá, logo após começar, e quando você chegava aqui em São José dos Campos, falava que era biomédico, o laboratório já vem trabalhar para mim. Consegui um emprego no laboratório da Vila Industrial, né, que é o antigo hospital municipal, e lá comecei minha carreira aprendendo basicamente 70% do meu conhecimento de hospital foi na Vila Industrial, que acho que é uma das melhores escolas que tem um ambiente hospitalar, que você acaba vendo o paciente como um todo, né? E acompanha também. Prestei o concurso logo em seguida e acabei passando e acabei me aposentando como plantonista no laboratório da prefeitura. Fui gerente do laboratório central, né, porque são os funcionários que são, né, que a administração tem algum conhecimento e acaba chamando para ele ser o gerente. Eu fui gerente do laboratório central, que ficava atrás da rodoviária velha, e aí nesse período passei a ser referência técnica para laboratório. Acompanhava tudo o que era relacionado ao laboratório, licitação, vistoria, tudo. Era a minha pessoa que era chamada junto com outro amigo. Eu só preciso colocar a bateria aqui, senão eu estou vendo que eu vou ficar sem, pessoal. Pronto. Agora não corremos mais o risco de eu desaparecer aqui, nem aparecer a Simone aqui de novo. Então vamos lá. E aí, depois de um tempo, eu decidi abandonar a administração do laboratório e voltar para a bancada. Não que eu tenha abandonado a bancada, mas eu preferi ficar só na bancada. E aí houve, né, a junção dos dois laboratórios do Hospital de Clínica Sul com o Laboratório Central, lá nas dependências do Hospital de Clínica Sul, que depois, posteriormente, foi terceirizado, né, porque o Hospital Municipal já tinha sido terceirizado. E lá terminei, não os meus dias, né, mas a minha parte, minha contribuição, que eu acho que eu dei bastante com o conhecimento que eu adquiri, principalmente com as amizades que eu fiz. Essa é basicamente minha... trabalhei também com um pouco de vendas técnicas, né? Quando eu saí do Policlin, eu já tinha 2 empregos, tanto a prefeitura quanto o Policlin. Fiz um pouco de vendas técnicas, né? Assessoria científica. E trabalhei durante um tempinho, numa época que o dólar estava bom, depois ele ficou ruim, as importações ficaram difíceis, né, mais caras, e aí eu decidi só ficar no emprego público mesmo. Que eu já, uma vez eu pensei em largar, mas não larguei, eu continuei do mesmo jeito. Mas vamos lá, pessoal. Antes, eu gostaria de ler, como eu falei para as meninas, eu gostaria de ler um texto para vocês. O colégio, né, da Univap, ele participa de um programa chamado A Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, que eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido ou lido algum texto e não sabe que, né, ele tem um programa que estimula a inteligência emocional, psicossocial, professores, alunos. Então, uma vez por semana tem uma aula de 1 hora, né, no colégio para todas as séries lá. Né? Tem professores da Escola da Inteligência dentro do colégio do Univap. E quando surgiu esse negócio da pandemia, foi difícil para todo mundo, não só para os alunos, mas para os professores também, porque nós temos professores de idade, tem gente que não tinha celular para isso, né? Tem gente que tem celular para receber e fazer ligação, não tem WhatsApp, né? E teve que mudar de uma hora para outra, teve que se adaptar, né? Então, só vou ler esse textozinho, que eu acho que vale a pena, porque às vezes a gente critica, às vezes o aluno, às vezes a gente critica o professor e a gente não sabe, né? Às vezes a dificuldade que cada um passa.
Então vamos lá. É um texto do professor João Ricardo Santos, do Colégio Menino Deus, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Não era para ser assim. Minha resposta quando me perguntam como estou neste período de isolamento. Eu queria estar escrevendo no quadro negro e fazendo piadas do conteúdo para meus alunos, não arrumando meu celular em uma instalação mal ajeitada para gravar o vídeo. Eu queria ouvir o sinal e correr com um copo de café pela metade, não esperar a hora do videoconferência na tela fria do computador. Eu queria brigar por silêncio e dizer: chega de conversa aí no fundão. Não colocar mudo nos microfones dos alunos antes de falar. Eu queria poder ouvir o desabafo na sala dos professores, porque as turmas estão agitadas. Não uma ligação de um colega professor com crise de ansiedade por não estar dando conta dessa loucura que virou nossa vida de youtubers improvisado. Eu queria ouvir meu aluno inventando desculpas esfarrapadas sobre o tema não feito, como o cachorro comeu. Não dizendo de ter dificuldades reais, como tenho internet limitada, aparelho antigo e somente um computador em casa usado por toda a família. Eu queria alunos faltando a aula porque o despertador não tocou ou porque tinha uma viagem legal em família. Não alunos que não assistem às aulas porque seus pais estão com medo e a família está isolada numa casa no interior. Eu queria ouvir: explica de novo, pro João, porque eu não entendi. Não ter que responder cargas e cargas de e-mail dos alunos e pais pedindo explicações das atividades. Eu queria poder chegar naquele aluno tímido que estava com a cara triste e dizer: você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Não queria passar esta carga aos pais deste aluno, que muitas vezes não sabem ajudar. Eu queria famílias preocupadas. Eu não queria colegas, professores sobrecarregados e desgastados. Eu não queria ter essa incerteza se meu aluno está ou não aprendendo. Eu só queria ser recebido com um abraço na sala de aula, porque lá é nosso lugar. Vou dar o meu melhor nessas atividades à distância. Meus alunos merecem, mas minha cara nas fotos mostram exatamente onde eu queria estar. Não era para ser assim. Estamos sofrendo e não foi uma escolha. Foi uma única opção. Alunos, famílias e corajosos professores. Vai passar. Estamos fazendo o nosso melhor e vamos sair dessa mais fortes. Educação de qualidade sempre será nossa bandeira. Fiquem em casa, mas valorize o professor e a escola. Valorize a educação. Me desculpa, tá? Bom, vamos começar. A namorada veio socorrer aqui. Mas muito bonito, professor. Muito bonito. Né? Eu também acho muito bonito, porque foi algo que, assim, no curso técnico, acho que ninguém esperava passar por isso. Acho que o ensino superior, acho que ele já estava um pouco, né, mais ou menos, já se utilizava uma certa tecnologia a mais, né? E mais para o ensino médio, a gente percebe que foi, né, para o aluno. Nós temos muitos alunos bolsistas que não tinham condições de... E alunos interessados, que em aula é aquele que pergunta, ele está realmente aproveitando aquela oportunidade, né, de crescimento. Então, você vê que o cara, às vezes, não tem condição, você não sabe o que faz para ajudar. Né? Eu tinha aluno que não tinha WhatsApp, que não tinha Facebook, nada disso. Então, eu levava o pendrive e aí eu gravava do meu para ele levar em casa para poder estudar depois. Né? Então, às vezes é complicado. Né? Bom, já está liberado aqui para eu compartilhar da minha tela? Sim, professor. Maria já deu ok. Ah, tá bom. Então, vamos lá.
pode me interromper a qualquer momento, tá? Para fazer, né? Quando eu falo de, né, da tecnologia, tudo que a gente precisa de auxiliar, eu não tenho problema nenhum de falar da minha dificuldade, às vezes, de fazer uma coisa, lógico, né? Mas, assim, a minha filha me ajuda muito, né? Em formatação, tudo. Então, acho que não é demérito nenhum você não saber. Acho que o demérito é você tentar fazer algo sem ajuda, entendeu? Então vamos lá. Coleta e análise de componentes sanguíneos através da técnica de esfregaço. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim? Ok. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, nós precisamos falar na nossa, né, antiga e tão falada pré-análise, né, que é uma das fases que um exame precisa ter. É a pré-análise, a análise e a pós-análise. Mas vamos lá na pré-análise, que basicamente é um dos gargalos que existe no laboratório, né? Tanto no laboratório hospitalar quanto no laboratório de análises clínicas, né? Por quê? Porque 70% dos erros possíveis de se ocorrer acontece aqui, na pré-análise, né? Que é no momento da entrevista, é no momento da coleta deste exame, por diversos fatores. Aí nós temos a idade, sexo, porque o seu valor de referência ele é determinado principalmente pela idade e pelo sexo do paciente, né? Ainda há, né, masculino e feminino, né? Muitos dos meus alunos, né, que são mais questionadores agora, né, essa turma de agora, e eles perguntam, me perguntaram sobre o paciente que faz uma cirurgia, né, para troca de sexo e tudo. Então, de gênero, e como é que fica o valor de referência? Ainda não se sabe muito, é lógico que com o tempo isso vai ser definido, mas por enquanto ainda tem só a idade e o sexo masculino, feminino, que é o que mais, né, nós podemos ter problema em relação aos valores de referência. Mas a informação, se o paciente toma algum medicamento ou não, se o paciente está de jejum ou não, que muitos laboratórios agora já não estão aplicando o jejum. Às vezes o médico solicitante, aquele que assiste o paciente, ele quer que o paciente faça o jejum. Se o paciente faz exercício ou não, porque para determinados exames não é permitido o exercício, horário que vai ocorrer essa coleta. Nós sabemos que muitos analistas têm o ciclo circadiano, né? Então você pode coletar num horário errado e o valor de referência do laboratório é para outro horário, e várias outras condições que podem atrapalhar, tá? E o mais importante que eu gosto de falar, pessoal, assim, um dia vocês vão ter a oportunidade de vivenciar isso. Erros acontecem, tá? Dentro do laboratório, às vezes você sabe quem é que quem errou, né? Vai haver a correção, tudo. O paciente quase 100% das vezes não vai ocorrer dano nenhum, que é o que a gente não quer, né? Acertar é muito fácil hoje em dia, nós queremos não errar. Mas aí você fica dentro do laboratório, é muito comum o pessoal ficar apontando o dedo. E isso eu vou falar uma coisa para vocês que pouco importa. Pouco importa por quê? Que quando o erro acontece, erra o laboratório como um todo. Ninguém fala que foi o Marco Aurélio do laboratório da prefeitura que errou. Fala que foi o laboratório da prefeitura. Então, o local é que erra, não é o Marco Aurélio que erra. Então, o erro é de todos. E é por isso que a equipe ela tem que ser muito unida. Já vi casos de pessoas deixarem passar o erro para o outro colega, mas sabia que o outro tinha errado, né? Então, aqui na pré-análise, aquela entrevista feita com o paciente na recepção, ela é muito importante. A recepcionista, ela tem que ter um POP, ela tem que ter um procedimento operacional padrão da recepção para que ela
possibilite ter todos os dados possíveis e completá-los, né, da maneira correta, com atenção, para poder passar para o analista, né? O analista ele consegue depois ele visualizar esse cadastro do paciente e ver se tem alguma coisa que vai chamá-lo a atenção conforme o resultado que ele fez. O pessoal da coleta também é um pessoal altamente treinado, ele tem que saber reconhecer as reações do paciente. Tem paciente que ele prefere coletar com outras pessoas, tem pacientes que chegam nervosos. Às vezes você é capaz de chegar num laboratório, aquele cara todo fortão, marombado, assim, e ele colhe só deitado porque ele sabe que ele desmaia. E às vezes ele já fala isso e muita gente tem risadinha e tudo, mas aí nós preferimos que isso aconteça. Você conhece o paciente, quanto mais confortável e rápidas for essa coleta, melhor para o resultado. Crianças que normalmente morrem de medo de agulha, você precisa ter um profissional que tenha empatia pelo aquilo que vai acontecer com a criança, né? Geralmente, eu costumo dizer que as mães são as melhores coletadoras, né? Porque são mães, né? Então, ainda falando sobre nossa coleta, que é muito importante para a realização do nosso exame, o funcionário, ele tem que ser um funcionário experiente. Professor, mas e o início de coleta? O início de coleta, ele vai fazer coletas mais fáceis. E com o tempo, ele vai, não é se aventurando, mas praticando mais em outros pacientes. Ele vai fazer a coleta primeiro naqueles pacientes com a veia com calibre maior, né? Não vou mandar ele fazer numa criança, né? Então, eu preciso de um funcionário experiente, treinado. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos, né, porque eu trabalhava no Policlin, e tinha uma senhorinha que trabalhava na coleta com a gente, chamava-se Matilde. A Matilde, ela foi funcionária de UTI neonatal. Então, vocês imaginam as veinhas que a Matilde pegava. E quando tinha uma criança com uma certa dificuldade para retirar sangue no laboratório, o nenenzinho, tudo lá na nossa... Ela era uma enfermeira, né? Então ela tinha total conhecimento daquilo que ela estava fazendo. E a Matilde, ela falava para a mãe, ela explicava a situação: mãe, eu trabalho em tal, posso coletar em tal lugar? E a mãe falava assim: mas vai doer? Ela falou: não, vai ser uma só. E a Matilde, ela botava a criancinha deitadinha, passava a mão na cabecinha, mas ninguém tinha visto, ela estava com a agulha já na mão e ela colhia assim na cabecinha da criança. Então ela tinha experiência naquilo que ela fazia, né? Não era sempre que acontecia isso, mas a Matilde era a nossa solução para muita coisa. O coletador, né, o funcionário, ele tem que estar ciente do preparo do material, ele tem que saber aquilo que ele vai coletar. Então, ele já deixa praticamente preparado. Hoje já existem equipamentos que, quando você escaneia o protocolo do paciente, numa caixinha já sai todos os tubos etiquetados com código de barra, com os dados do paciente, material a ser coletado, né? Mas a maioria dos laboratórios ainda é o funcionário que prepara o material para a coleta, né? Fica ali disponível. Ele tem que ter ciência do preparo do paciente, porque ele vai confirmar algumas informações que o paciente deu na recepção, ele vai confirmar, porque se não corresponder, ele pode não processar a coleta, ele vai chamar o responsável da coleta e vai acabar não realizando a coleta, né? Porque não adianta eu mentir e aí o meu resultado ele vai sair com um certo valor e aquele valor que sair, aquele resultado médico, ele vai fazer algum procedimento ou deixar de fazer algum procedimento, né, com o paciente. Eu costumo falar que a coleta de material biológico acontece em dois ambientes distintos. Um é o hospitalar e o outro é a nível ambulatorial, né? No hospitalar, aí dividido em dois outros tópicos, que um é a emergência, né, onde tudo ocorre, que eu acho que é a vida de um hospital, né, onde o profissional
ele vai aprender muito. E tem também os pacientes internados nas clínicas, né? E aí eu tenho uma clínica cardiológica, eu tenho uma obstetrícia, eu tenho UTI, são consideradas as clínicas, né? Num hospital de grande porte. E o ambulatorial, que é o laboratório normal, aquele que é do dia a dia, quando você vai ao médico, ele pede para fazer alguns exames, aí você vai no Quaglia não, você vai no Sabin, você vai no Valeclin, você vai no Oswaldo Cruz, vai no Bioclin, e aí depende, no laboratório da nossa amiga lá em Cruzeiro, que depois nós vamos fazer uma propaganda aqui, eu sei que eles estão dando um estágio remunerado lá, hein? Vamos pedir um estágio lá. Estou brincando, hein? Vamos lá. Um hospital emergencial, né? Hospitalar emergencial, nossa coleta. Ela segue todos os critérios normais de uma coleta, que nós vamos ver daqui a pouco, né? De como se realiza uma coleta a nível ambulatorial, porque coleta é coleta. A única coisa que depende da condição do paciente. Esse paciente eu não posso falar que ele tem que estar em jejum, esse paciente eu não posso falar que ele fez exercício, eu tenho que, a maioria das vezes, é um paciente que chegou acidentado, é um paciente que chegou descompensado, é um paciente que chegou baleado, atropelado. Eu costumo dizer que no hospital tem todos usados, né? Atropelado, esfaqueado, esfolado, tudo usados, chegam lá e nessa hora o hospital tem que coletar o exame e enviar ao laboratório e é lógico que aí existe uma sintonia entre a equipe médica e o laboratório, para saber que aquele resultado ele representa o momento do paciente. E por isso que eu coloquei aqui que a equipe assistencial e laboratório tem a necessidade de seguir certos protocolos. Não é que dá para fazer exame de qualquer jeito também, não é assim. Mas existe a necessidade dos protocolos. Principalmente quando, pessoal, muitos locais onde a emergência, que é aquele paciente que chegou infartado ou atropelado, baleado, eles utilizam equipamentos point of care, que são os exames beira de leito. Ele faz uma gasometria ali, ou ele faz só de potássio, e muitas vezes colhe uma gasometria e envia ao laboratório, e o laboratório ele tem uma gasometria, sabe, Plus Master Advanced, que solta hematócrito, que solta eletrólitos. E aí o médico tem que saber que naquele momento, aquele resultado que o laboratório soltou é de sódio, potássio, hematócrito, tudo está relacionado àquele anticoagulante que estava ali que no caso era a heparina naquela seringa. E que na próxima vez que ocorreu um exame deste paciente e for colhido via, né, o material foi enviado soro, né, para fazer o exame bioquímico, os resultados vão ser diferentes, né? Então eles não correspondem muito, eles não reproduzem muito entre o resultado da seringa com heparina e o da bioquímica coletado com soro normal. Então a equipe multiprofissional nesse caso, assistencial e laboratório, tem que ter isso muito bem escrito através de protocolos para o médico não tomar nenhuma atitude, né, em relação aos valores e também não criticar o laboratório. A vantagem, né, que eu vejo de uma coleta hospitalar emergencial é que o analista, para nós laboratórios, ele tem o contato com o paciente, qualquer probleminha, ele sai do laboratório e vai lá ver o paciente. Ele vai lá conversar com o médico, ele vai saber como foi feita aquela coleta. Muitas vezes, algumas coletas, ela é realizada até pelo próprio pessoal do laboratório. Em alguns locais, quando eu trabalhei na Vila Industrial, né, que era o hospital municipal, o laboratório, quem fazia a coleta do hospital era o laboratório. Né? Nós tínhamos funcionários só para isso e passava o dia inteiro coletando. Né? Contra a coleta hospitalar emergencial, para mim, no meu ponto de vista, é a rotatividade de funcionários, né? Porque nós temos equipes, geralmente trabalham 12 por 36, então hoje trabalha uma equipe, à noite é uma outra equipe, amanhã cedo será uma outra equipe e amanhã à noite será uma outra equipe. Então, num espaço de
de 48 horas, nós tivemos 4 equipes diferentes trabalhando, e aí, e dessas equipes, muitos saem de um setor, vão, por exemplo, o pessoal que trabalhava na pediatria foi trabalhar na clínica médica, e às vezes o pessoal da clínica médica, ele tem mais a prática de trabalhar com pessoas com veia mais calibrosa, vai trabalhar na pediatria, e aí existe né, pode ocorrer de algumas falhas na coleta, e isso vai refletir diretamente no resultado do exame, né? No meu ponto de vista, isso é o contra a coleta hospitalar, que eu acho que não deveria ocorrer, né? Essa rotatividade. A ambulatorial, né, que é a do dia a dia dos laboratórios de análises clínicas que não fazem nada a nível de hospital, é a mais comum, segue todos os critérios, todas as normas normais para a coleta, né? Ela é mais previsível, né? Então o erro é mais fácil de ser controlado. Por quê? Geralmente é o paciente com hora marcada, que ele chega ao laboratório, eu tenho aquele limite de pacientes que eu posso atender no dia. Esse paciente, ele vai antes tirar informações, então todas as condições dele são quase todas as necessárias para a coleta do sangue. É possível estabelecer no meu laboratório funcionários específicos para determinadas coletas, por exemplo, coleta de secreção, a coleta de crianças, coleta de adultos. É muito difícil a rotatividade de funcionários, né? Eu não tenho uma equipe que trabalha hoje, uma equipe que trabalha amanhã, não é a minha equipe que trabalha todos os dias. E com isso eu consigo treinar mais o pessoal, eu consigo detectar qual é aquele funcionário que ele tem mais aptidão para isso ou para aquilo. E contra, né, para nós, analistas, é que nós não temos o contato com o paciente, né? Eu não saio, porque o paciente ele coleta e vai embora, né? Eu não tenho ali geralmente o exame ele vai ser feito, o paciente já foi embora, né? Eu tenho que saber, eu tenho que acreditar que a minha coleta ela foi feita da maneira adequada, aqui a minha pré-análise foi totalmente feita correta, que eu consegui o máximo de dados daquele paciente, que o sexo tá perfeito, a idade, medicamento, se ele fez exercício ou não, se tudo isso foi feito da maneira correta. Alguma pergunta por enquanto? Não? Por enquanto não, professor. Na verdade, a gente pede para que o pessoal deixe a pergunta que a gente vai ler no final. Aí eles podem escrever no chat. Tá bom. Aí a gente separa um tempo só para as perguntas, tá bom, pessoal? Tá. Então vocês escrevem no chat pra gente. Tá jóia. Vamos lá. Tá. Bom, vamos lá agora com uma partezinha a respeito da coleta, né? Que é a sequência de tubos. Ela não é uma sequência, porque todos nós já vimos né? A maioria já viu os tubos que nós vamos mostrar daqui a pouco para coleta, e eles são tubos bonitos, coloridos, com umas tampas bonitas. Eu mesmo já peguei um monte de tampa dessa numa época, tentei fazer artesanato, não consegui porque não deu certo as tampas, mas existe uma sequência de tubos a ser, né? As cores, elas não são por acaso, são padronizadas a nível mundial, né? E segue preconizado por quem? Pela CLST, que é a Clinical and Laboratory Standards Institute. É um instituto de padronização clínica em laboratório, né? E aí eles têm um documento próprio, que é esse H3A6, que ele fala, é um capítulo só específico para coleta de sangue, né? E aí lá explica por que eu não posso coletar os tubos na ordem que eu quiser. E a principal, né, causa disso, né, o porquê a explicação, é porque a maioria dos tubos agora que são colhidos, dificilmente você encontra laboratório colhido em frasco de vidro, a maioria é plástico, né, que evita acidente, tudo, se não me engano, acho que foi até proibido o tubo de vidro. Mas vamos lá. A maioria desses tubos, eles têm alguns aditivos dentro desse tubo. Seja o anticoagulante ele vaporizado ou na forma líquida dentro do tubo. Às vezes eu tenho um ativador de coágulo
né, para que eu possa ter meu analito mais preservado, porque quanto mais rápido eu puder separar o meu soro da minha papa de hemácia, mais fidedigno vai ser o valor dos analitos na hora da minha análise, né? Então, a principal vamos dizer, a principal vai me voltar a palavra aqui. A principal razão é para evitar a contaminação de aditivos nos tubos posteriores. Ou seja, porque no momento que eu enfio a agulha no meu tubo, lá na minha coleta a vácuo, por exemplo, ele pode acabar aquela agulha entrando em contato com o aditivo. Quando for eu tirar aquele tubo, homogeneizar e colocar o próximo tubo, eu posso acabar agora contaminando aquele tubo com, né, porque o sangue vai passar ali de novo e aí pode cair um pouquinho do aditivo lá dentro daquele próximo tubo. E com isso, eu posso prejudicar uma prova, principalmente se eu usar o tubo de tampa azul depois, né? Porque o tubo de tampa vermelha ele tem um ativador de coágulo. Justamente o contrário que eu não quero que aconteça no meu tubo de tampa azul, que é uma prova, eu preciso de prova de coagulação, então eu preciso de sangue total e sem que seja iniciado o quê? O processo de coagulação, a minha cascata de coagulação ela seja iniciada. Então, por isso que eu dou a preferência para colher o tubo azul antes. E aí, agora eu coloco aqui o frasco de hemocultura como o primeiro tubo a ser coletado, se nós fôssemos coletar num hospital, porque em hospital tem protocolos que quando o paciente vai ser internado, até o CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela pede quando o paciente interna que seja coletada uma hemocultura nele. Tá? Isso é a fins estatísticos, tá, pessoal? Mas a sequência correta de tubos seria primeiro um frasco para a hemocultura, segundo, né, número 2, seria um tubo com citrato de sódio, que é o azul, né, para provas de coagulação. Em terceiro, eu teria meus tubos para bioquímica, né, para obter o soro, que daí nesses casos seria tubos com ativador de coágulo, com ou sem o gel separador, né, que é aquele quando você centrifuga o tubo, ele fica a papa de hemácias embaixo, um gel no meio e o soro em cima, e aí você obtém um maior volume de amostra, né? Mas ainda tem os tubos só com ativador e que não possuem o gel separado. Tubos com heparina, que muitas vezes o plasma de heparina serve também para provas bioquímicas, que é um tubo de tampa verde, mas existe também as seringas heparinizadas, que são utilizadas para colher a gasometria. O tubo com tampa roxa, que é o PDTA, justamente utilizado nas provas hematológicas e é um dos que mais vai ser foco do que nós vamos falar hoje. Os tubos com fluoreto de sódio, para algumas provas bioquímicas, antigamente era utilizado, os laboratórios colhiam um tubo de tampa vermelha e um tubo de tampa cinza para glicose. Mas hoje em dia já se sabe que quando você utiliza um gel, a sua glicose ela não vai abaixar o valor, né? Porque quando você deixa o sangue em contato com a papa de hemácia, vai havendo um consumo de glicose, e nós sabemos que geralmente a cada hora 10% desse valor ele vai diminuindo, daquele valor original do paciente, né? Então, se o paciente tivesse lá com 80 de glicose, demorasse uma hora, 10%, consumo essa glicose já ficaria para 72 e assim por diante, né? Então, por isso que usava-se o tubo só da tampa cinza para glicose. Hoje em dia, com o advento do separador de gel, já não ocorre muito isso. E aqui no finalzinho aqui eu botei um asterisco aqui para tubo de descarte. Entre o braço do paciente funcionado e até chegar no tubo, né, naquele espaço de coleta do canhãozinho, ou no caso de coleta de scalp, e chegar no tubo, poderia ativar a cascata de coagulação. E como o primeiro tubo
que você vai coletar é um tubo com citrato de sódio para provas de coagulação, alguns locais utilizam um tubo descarte. Pode ser um outro tubo tampa azul ou um tubo que não tenha apenas vácuo, pode ser um tubo que você não vai, ele não pode ter anticoagulante, né? Nem ativador de coágulo. Você colhe ele antes e ele é desprezado. Apenas alguns lugares fazem isso, tá, pessoal? Mas é conhecido como um tubo de descarte só para preenchimento desse espaço, tá? Para aquele primeiro sangue não ir direto para o frasco de tubo tampa azul. Então, aqui a nossa coleta, né? A nossa sequência para tubos, o nosso tubo de citrato, que é o tubo tampa azul, os 2 tubos de bioquímica, tanto amarela como tampa vermelha, isso quer dizer que um tem gel e o outro não tem gel, mas todos os 2 têm ativador de coágulo, o tubo de heparina, o tubo de EDTA, que é para prova hematológica, e o tubo de tampa cinza para glicose, que é algumas provas bioquímicas que você utilizava o plasma de fluoreto. Muito importante que eu acho destacar, pessoal, não é a marca aqui do tubo, tá? Mas é aqui, ó, a quantidade de material que vai ser aspirado. Este anticoagulante que está aqui dentro, e você imagina aqui, ó, no tubo de hemograma está marcado aqui 4 ml. Então tem uma quantidade X de anticoagulante aqui para 4 ml de sangue. Entretanto, se a coleta for difícil, você coletar 2 ml, com certeza esse material aqui ele estará diluído. E se eu for fazer uma prova que eu precise contar algo, quantificar, tudo que está aqui dentro vai estar o quê? Diluído. Diferente do que aqui na prova bioquímica. Mas aqui no TAP, por exemplo, na prova de coagulação, a quantidade de sangue aqui é para 2 ml, né? E tem uma quantidade X de anticoagulante. Se eu colher menos de 2 ml, eu vou estar diluindo esse material. E aí o meu resultado não vai ser fidedigno, tá? Então é muito importante respeitar o quê? A ordem da coleta dos tubos e a quantidade de volume indicado no tubo. Se você percebe que a coleta vai ser difícil, existem tubos menores, com menor volume. Para crianças, existem os tubos de coleta infantil, que você colhe menos sangue, né? Hoje em dia, quase todo mundo já utiliza equipamento, e aí esses equipamentos você precisa de menos amostra, né? Agulhas, seringas e equipos de coleta hoje em dia, né, para o laboratório, quase todo mundo conhece. Aqui do lado, sim, um equipozinho para coleta no sangue a vácuo, né? Uma seringa, as seringas de tamanho normal, geralmente essa de 1 ml aqui, ou ela é para medicamento, ou eu passo heparina nela por dentro, ou eu compro ela já heparinizada e ela é utilizada para coleta de gasometria. Lembrando que apenas o médico e as enfermeiras colhem a gasometria dentro do hospital. O pessoal do laboratório não colhe, tá? Do lado esquerdo aqui, o canhãozinho para coleta de sangue a vácuo, um tubo já colocado, né? As agulhas, que cada agulha com essas cores diferentes, ela indica o tamanho, ou seja, o calibre da agulha, né? Aqui do lado direito, as agulhas para serem utilizadas em seringas, né? Essa bem aqui, rombuda aqui, que assusta qualquer um, com certeza, essa é uma agulha para procedimento de doação de sangue, né? Onde você precisa de uma agulha bem calibrosa, até para evitar que esse sangue passe rápido e coagule ali. Hoje em dia, nós já temos facilitadores, né, para coleta. Esse é um instrumento que utiliza essa luz, e aí você consegue visualizar
onde está o acesso venoso do paciente, saber se aquela veia de escolha ela é mais calibrosa ou não. Não são todos os laboratórios, não é algo que vai dar câncer em ninguém, você pode utilizar normalmente, até porque ninguém vai ficar exposto a isso a toda hora, né? Vai lá só para o procedimento, né? Mas dá para perceber que o paciente está garroteado, tudo. Então, o coletador só está ali verificando qual é o melhor acesso para ele, tá? O ideal é que todo mundo tivesse esse equipamento. Pessoal, nossa coleta ela tem que seguir vários protocolos, ela tem que ter conhecimento de vários protocolos. Nós temos que saber sobre o POP de coleta, para quem não tem conhecimento, mas o POP é procedimento operacional padrão, que lá vai falar tudo sobre a coleta, como ela ocorre, o que deve ser feito, né? Existe esse PGRSS, que é um programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E até a coleta ela é muito responsável por isso, por esse programa, porque ela é um dos maiores geradores, né, de resíduos de saúde, em se tratando do quê? Dos pérfuro-cortantes. Então, é muito importante que todo mundo tenha conhecimento desses documentos, né? Eles devem ser elaborados com a presença de todos, com a ajuda de todos os funcionários, né? É lógico que tem normas a ser seguidas, né? Mas nada do que o seu documento você mesmo confeccioná-lo, né? A sua realidade. E eu digo isso, pessoal, porque que nós temos que saber sobre esse programa, sobre o POP de coleta. Já foi descrito, pessoal, em literatura, infecções ocupacionais com mais de 30 diferentes patógenos, né? Pessoas que se contaminaram com mais de 30 diferentes patógenos. E aí, a maioria disso, eu estou falando em relação ao pessoal que trabalha com a coleta do lixo, né? E aí nós temos a coleta do lixo domiciliar, a coleta do lixo hospitalar, e muitas vezes ele tem que ser embalado da maneira correta. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e vou falar um acidente que eu já vi. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de estiver num lugar, você pegar, olhar o pessoal manuseando aquela caixa, né, que Descarpac, mas ela não é uma caixa Descarpac, porque Descarpac é marca, né? Aquela caixa de pérfuro cortante, ele tentar fazendo assim para ajeitar as coisas lá dentro. Eu já vi um acidente ocorrendo, que a pessoa, no momento que ela sacudiu para ajeitar o lixo ali para poder ocupar mais, saiu uma seringa com agulha e acabou espetando a pessoa. E aí você não sabe se de quem é aquela agulha, se o material é contaminado, e aí você vai ter que abrir um CAT de acidente de trabalho, né? Um comunicado de acidente de trabalho, vai ser aí já um candidato a tomar um PEP, né? Que é uma profilaxia pós-exposição, então você vai ter que tomar aquele coquetel antirretroviral durante 28 dias seguidos, né? Pode causar um certo desconforto. Então, o correto é a gente respeitar todas as normas, né, no momento da nossa coleta. Coleta, né, o coletador e o paciente. Chegamos, o paciente ele já fez todo o nosso... Deixa eu ver, um cafezinho. Ele já fez todos os procedimentos da recepção, ficou aguardando. Quando o paciente é chamado pelo coletador, o que o coletador vai fazer, pessoal? Ele vai confirmar de novo a identidade do paciente. Não importa. Ele vai, de novo, confirmar a identidade do paciente. Vai pedir o documento de novo, porque ele vai ter o protocolo do paciente para ver realmente se é aquele paciente. Isso para saber se é o paciente que está ali, para evitar problemas a nível de processos para o laboratório. Nós temos conhecimento de pessoas que
foram ao laboratório, fizeram, isso foi logo no começo do advento, na década de 80, quando não tinha muito conhecimento dos procedimentos para o HIV. Uma pessoa sabidamente HIV ia com alguém lá, esse alguém fazia lá a sua abertura do seu exame para HIV e depois quem entrava para fazer o resultado era aquela outra pessoa. E aí soltava um resultado positivo, você questionava, fazia de novo, dava negativo e as pessoas acabavam processando o laboratório. Nós tivemos casos aqui em São José disso, de que isso aconteceu. O laboratório não tomava certo cuidado, né, porque não era, né, o laboratório teve a culpa. Antigamente não tinha todos esses protocolos pré-definidos, tá? Mas vamos lá. Identificar na frente do paciente todo o material estéril com os dados do paciente. Todo laboratório hoje em dia é obrigado a usar um LIS, que é um sistema de informática do laboratório. Então você vai trabalhar nesse sistema, você imprime as etiquetas com código de barras, e aí você vai identificar na frente do paciente, mostrar para ele que todo o material é estéril, está no prazo de validade e com os dados dele, né? Checar possível acesso venoso a ser funcionado, né? Vai verificar, já dá uma olhadinha no braço do paciente para ver se ele tem um acesso venoso mais fácil. Se você tiver um equipamento daquele, você pode utilizar, né? Então, todo o meu material está preparado. Eu vou garrotear o braço do paciente, mais ou menos uns 8 centímetros acima da dobra. Não, o ideal é que eu faça essa coleta em 30 segundos, mas que eu não ultrapasse 1 minuto. Por quê? A partir de 1 minuto eu já começo, a minha cascata de coagulação, ela começa a ser ativada, né? Porque houve aquela entrada da agulha ali, ela já começa a ativar um pouco a cascata, o organismo ele já vai querer fechar, né, aquele furo que você fez com a agulha. Então, o ideal é que você não ultrapasse 1 minuto a coleta. Funcionar sempre com o bisel da agulha sempre voltado para cima, que é o corte da agulha, né? Se a minha coleta for feita em seringa, fazer a aspiração suave do sangue até preencher toda a seringa. Não é eu pegar e puxar de uma vez, porque ali com certeza, se você fizer isso, você vai perder todo aquele material, ele vai sair todo hemolizado e o pessoal da técnica vai solicitar uma nova coleta. Se a coleta for a vácuo, eu vou só colocando os tubos no canhão, né, que é o nome que se dá aquela parte onde eu coloco a agulha, o canhão. Vou colocando os tubos, coloco um tubo, tiro, homogeneizo, coloco outro tubo, aperto, o vácuo puxa, suga o sangue novamente, assim até o término da coleta. Quando iniciar o fluxo do sangue, eu tenho que soltar o garrote, né? Eu garroteei, puncionei, vi o sangue, né? Porque você consegue visualizar o sangue, né? E aí você retira o garrote e procede à sua coleta, né? No caso, se for com a seringa, e no caso, se for o sangue a vácuo. Após isso, pessoal, nós temos as demais orientações de praxe, né? Que depois que terminou a coleta, é stopper no braço do paciente, que é aquele como se fosse um band-aidzinho, né? Onde está o furinho. Vou pedir para o paciente pressionar e não dobrar esse tubo e não fazer nenhum esforço físico nos próximos 5 minutos, senão possivelmente você vai ver ele entrando pela porta contrária, vai ver para onde ele saiu já com aquele sangue saindo. Então, é justamente para não haver mais sangramento, e quando você pressiona aqui, você ajuda a cascata de coagulação a formar o tampãozinho aqui. Você tem que homogeneizar todos os seus tubos novamente, não pode ser de maneira vigorosa, porque senão você, no tubo de hemograma, por exemplo, que você precisa de sangue total, né? Por isso que tem um anticoagulante ali, você pode acabar estourando algumas hemácias e hemolizando. O meu tubo de tampa azul,
eu não preciso, né? Porque também eu trabalho com sangue total. Se hemolizar, eu perco aquele plasma límpido dele para eu poder trabalhar. E agora, pessoal, feito a coleta, né? Eu preciso, né, saber o quê? Qual que é o exame a ser realizado no esfregaço? Porque existem vários exames realizados no esfregaço. Alguns deles ocorrem até no momento da coleta. Tem laboratório que para coleta, para o esfregaço para hemograma, ele pede que o próprio coletador já vá fazendo o esfregaço ali. Existe a coleta de gota espessa, que é para pesquisa de malária, você faz na hora ali, através de punção digital, você coloca uma gotinha na lâmina e você faz o esfregaço ali na hora. E quem faz é o pessoal da coleta, não o analista, né? Mas eu preciso ter em mente algumas coisas na hora do meu esfregaço. Qual que é o exame a ser realizado no esfregaço? Qual é o tipo de coloração que eu vou usar, que é importante, que para cada coloração ela serve para busca de algo naquele esfregaço, né? Aquela coloração ela vai evidenciar ou não determinado elemento figurado. O meu material biológico é oriundo da onde? De punção digital ou é do tubo com anticoagulante? E isso faz total diferença, né? Se o meu material ele é oriundo da punção digital ou só com anticoagulante. E o que eu costumo dizer, pessoal, que o observador, né, é aquela pessoa, o analista, que ele vai analisar o esfregaço sanguíneo. Ele tem que ser consciente daquilo que ele está fazendo. Ele tem que ser treinado naquilo que ele está fazendo. Não adianta falar, eu sei fazer. Porque eu posso afirmar com certeza que quando vocês saírem da universidade, vocês sabem fazer, mas não serão treinados a fazer, que é uma coisa totalmente diferente. E isso eu aprendi às duras penas, que eu pensei que soubesse fazer e eu não sabia fazer. Quer dizer, eu sabia fazer, mas eu não era treinado para fazer, que é diferente, tá? Eu coloquei um adendozinho aqui, se possível calibrar. Essa é uma observação que eu sempre fiz com meus colegas de laboratório, é o seguinte, que eu fazia isso com a minha colega que lia tuberculose, né, as lâminas de Barr e as lâminas de hanseníase comigo. Nós tirávamos um tempo para fazer uma calibração. Professor, calibração que é essa? É uma calibração, né, visual. Porque, principalmente, tanto a tuberculose quanto a hanseníase, o resultado é dado em cruzes. Então, às vezes, o que é cruzes? Uma cruz para mim, às vezes é 2 cruzes para ela, né? Porque ela viu mais. Então, isso, mesmo a quantidade, né? E é um exame que você tem que contar mesmo, não tem por onde sair, você tem que contar quantos bacilos tem por campo, às vezes você tem que contar 100 campos. Então, você precisa, se possível, fazer uma calibração. Eu acredito que vale na urinálise também, que é um dos maiores conflitos entre discretas, moderadas e acentuadas, abundantes. Então, eu acho que é muito válido. Eu acho que o laboratório e o analista só tem a ganhar com isso. Tá? Confecção do esfregaço, pessoal. Do lado aqui, esquerdo aqui, nós vamos colocar uma gotinha de lâmina, pode ser com a pipeta, pode ser com a agulha, se a coleta for feita no momento, se o esfregaço for feito no momento da coleta. Lâmina, que eu chamo de extensora. Só o fato de eu encostar nessa gota de sangue aqui, o que vai acontecer? Por capilaridade, esse sangue vai lâmina para a frente. E aí, o que vai acontecer? Esse esfregaço ele vai ser materializado aqui na frente.
O importante é que essa lâmina aqui, ela esteja num ângulo de aproximadamente 45 graus, porque se ele estiver muito em pé, essa lâmina, esse esfregaço vai ficar curtinho, ele ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, né? Mas como eu faço em 45 graus, ele vai ficar de um tamanho excelente. Pessoal, muita gente pergunta para mim, professor, é para fazer na bancada, é para fazer na mão? Eu acredito que você deva fazer o esfregaço do melhor jeito que você se adapte, tá? Tem gente que faz com a lâmina na mão e faz o esfregaço normalmente. Eu faço em cima da bancada, eu seguro a lâmina e com a lâmina extensora eu procedo do meu esfregaço. Eu tenho amigos que eles preferem eles confeccionarem um extensor e aí utilizar. Tá? Mas eu prefiro fazer o esfregaço na bancada. Aquela lâmina extensora, tem algumas empresas que a vendem. Eu prefiro confeccionar a minha lâmina extensora a partir de outra lâmina. Eu só dou uma quebradinha numa técnicazinha de parafuso, né? A gente coloca no parafuso, quebra só a pontinha, só para ficar. Mas eu prefiro aquela lâmina, tá? Contanto que o esfregaço ele seja feito da maneira correta, seja a população, né? Os elementos figurados estejam bem distribuídos, você pode fazer da melhor maneira que você se adapte. Ainda sobre o hemograma, pessoal, vamos lá. Agora é um pouquinho chato, é uma parte que né, parece, puxa vida, né? Tô lendo? Não, tô falando mesmo do jeito que tem que ser. Por que cada campo, né, nesses campos da lâmina, essas fases 1, 2, 3, o que tem nela, né? Na cabeça de lâmina, que é o meu comecinho aqui, né? Essa é a cabeça de lâmina, aqui seria a cabeça de lâmina, a parte intermediária e a cauda aqui final, né? Região imediatamente após o local que estava a gota sanguínea, né? Que é logo no comecinho. Nessa região, com frequência, aumento do número de leucócitos, principalmente linfócitos. Até porque, pessoal, essas são células mais compactas, teoricamente mais pesadas, e elas vão se aglomerar mais ali. Na parte intermediária, né, na região, no corpo da lâmina, que é entre a cabeça e a cauda, é nessa região que leucócitos, hemácias e plaquetas estão distribuídos de forma mais homogênea. Então, eu costumo dizer que são os elementos figurados do sangue aqui agora, né? Eles vão estar melhor distribuídos. Então, a minha contagem, a minha análise qualitativa e quantitativa, ela vai ser mais fidedigna, ela vai ser mais padronizada, porque outro analista, ele vai também ler nesse pedacinho aqui, ó, na minha parte intermediária, minha contagem. Professor, mas eu nunca vou utilizar? Não, na dúvida, quando surgir alguma dúvida, você vai passar o olho aqui, sim, nessa primeira fase, aqui na cabeça, vai passar o olho aqui na cauda também, para quê? Para você, às vezes, achar algo que você não viu ali no meio, né? Não custa, esse é o nosso trabalho mesmo, né? Cauda da lâmina, região final da distensão sanguínea. Nessa região, há encontro de alguns esferócitos e elevação de monócitos e granulócitos, que podem apresentar uma maior distorção morfológica. Até pelo próprio fato do seu esfregaço, você pode danificar a morfologia daquela célula. Ok? Utilidades de um bom esfregaço, né? Já que nós estamos falando de esfregaço. Várias vezes é possível já fechar um diagnóstico de um paciente. O paciente está com quadro anêmico, dificuldade de respiração, dor abdominal, deu entrada no pronto-socorro, o médico pediu um hemograma. Quando você for olhar aquela lâmina lá, você, por exemplo, vai perceber que aquele paciente possui vários drepanócitos, né, que são as hemácias em forma de foice. Então, ali mesmo você já conclui, mesmo sem um exame de eletroforese, por exemplo, ou um teste de falsização, que aquele paciente ele tem uma anemia falciforme. Então, provavelmente, todo aquele quadro dele é decorrente de uma crise que ele está entrando, né? Porque houve
ou a falta de oxigênio, a hemácia, pelo defeito genético dela, ela vai acabar tendo o formato de foice, sendo sequestrado no baço, e aí ter todo aquele quadro que o paciente tem, né? Ele serve como indicação base para que sejam realizados outros testes confirmatórios, né? Conforme aquilo que eu for encontrando, né, no meu esfregaço e aquilo que eu relatar ao médico, ele pode solicitar outro tipo de exame. No caso, uma eletroforese de hemoglobina, o próprio teste de falsização, que eu posso, em vez de dizer que eu presença de drepanócitos, eu posso dizer a ele que presença de células semelhantes a drepanócitos. E aí o médico ele pode pedir um teste de falsização, ele pode pedir um teste de reticulócitos, se eu falar que essa pessoa tem presença de massas imaturas. Aquilo que eu relatar ao médico, pode ser que ele fique satisfeito ou pode ser que ele peça exames complementares, ok? O teste de esfregaço pode indicar uma série de deficiências, e aí nós podemos, principalmente em relação às anemias, né, porque pode apontar alterações e anormalidade. Posso dizer se tem presença de células maduras ou células imaturas, que não seria o ideal, que o normal é que o nosso organismo ele esteja em perfeito funcionamento e eu encontre apenas células maduras e principalmente número adequado. Também não pode ser nada exacerbado, né? Eu tenho só presença normal, mas normal do quê? Um adulto, por exemplo, ele não tem bastante linfócito, né? Ele não tem 80% de linfócito presente. Não, ele deve ter no máximo uns 70% de segmento de neutrófilos, né? Não linfócitos. Colorações, pessoal. Para o meu esfregaço existem diversas colorações. Depende daquilo que eu for pesquisar. Basicamente, num hemograma, né, existem, eu posso usar o Leishman, posso usar o Ginsa, posso usar essa coloração White ou May-Grunwald, e todas elas, pessoal, são oriundas de quem? Dessa coloração do médico Dr. Romanowski, que é baseada no quê? Um corante básico e um corante ácido, e aí no nosso caso é o azul de metileno e a eosina, e cada célula, cada componente da célula, ela reage com um desses dois corantes, né, porque ele tem afinidade, ele fica impregnado na célula, e aí é aquilo que dá as características que nós conseguimos visualizar e contar na hora de fazer o nosso esfregaço. Tá? É a mesma coisa do panótico também, que nós costumamos dizer que é o panótico rápido, mas o panótico é uma marca também, não sei se vocês sabem, panótico é uma marca, mas é uma coloração rápida que chama, né, para hematologia. E aí, pessoal, eu botei só esse quadrozinho aqui da nossa hematopoiese, que o normal seria nós encontrarmos essas células aqui embaixo. As hemácias normais em menor número e os linfócitos. Lógico que ninguém na nossa lâmina nós não vamos diferenciar linfócito T e linfócito B. Vamos diferenciar apenas linfócitos. Mas esse seria o normal, né? E na quantidade correta, proporcional ao indivíduo normal. Mais do que aí, se começarmos a encontrar células imaturas, e aí o médico pode pedir um outro resultado, né? Um outro exame. E aí aqui nós temos algumas pranchas, tá? De lâmina, foto de computador, né? Tirados da internet mesmo, só para a gente poder ter noção do que o que eu posso fazer no esfregaço, né? Principalmente no caso do hemograma. Posso visualizar as minhas hemácias, os meus neutrófilos, né? Aqui nesse caso só tem neutrófilos. E essas alteraçõezinhas aqui, apenas alterações de coloração, mas as hemácias estão no tamanho normal, estão normocrômicas, tudo certinho.
Olha aqui, nesse caso aqui, ó. Quando eu chego, eu olho no laboratório e o paciente não tem nada que ele tem anemia falciforme, mas eu solto esse resultado para o médico, presença de hemácias falciformes, já fecha o quadro dele que esse paciente tem uma anemia falciforme, né? Então aqui eu tenho tenho hemácias macrocíticas, tem hemácias microcíticas, tenho algumas células que parecem alguns esferócitos, tem células em alvo aqui, tem as minhas plaquetas, né? Mas esse paciente nitidamente tem aqui a hemácia em forma de foice, que é uma anemia falciforme, ou você também pode falar uma drepanocitose. Né? Uma das utilidades, você fechando o diagnóstico para o médico. E garanto para vocês, se vocês colocarem drepanócitos, esse é um toquezinho, hein? Se vocês colocarem drepanócitos, é melhor do que colocar hemácias em forma de foice, porque infelizmente esse valor vai ficar mais chique, vai dar mais crédito para o seu resultado na hora que o médico interpretar. Tá? Muitas vezes vem até perguntar no laboratório o que é um drepanócito. Infelizmente isso acontece. Aqui também, ó, né? Células em forma de foice, as hemácias normais, mas eu tenho aqui uma hemácia normal, tenho uma hemácia macrocítica aqui, né? Ela está com um tamanho anormal, o meu neutrófilo, mas eu ainda aqui, ó, o meu foco nesse caso aqui, a minha hemácia em forma de foice, tá? O meu drepanócito. E um sanguezinho normal, presença de plaquetas, hemácias normocíticas e normocrômicas, tem um neutrófilo segmentado aqui, um outro neutrófilo bastonete muito bom, bem característico, né, na forma de bastão. Aqui eu tenho dacriócitos ou hemácias em forma de gota, e isso você encontra ela aqui, ó. Você pode estar em forma de gota. Se é um defeito, está relacionado a algum certo tipo de anemia, um defeito genético. Tenho hemácia quase aqui no formato em alvo. Tudo isso eu vendo a minha lâmina de hemograma, né? E aí, às vezes, você pode se deparar com uma lâmina assim, né? Uma leucocitose imensa, né? Você tem aqui muito, né? Você vai pegar uma lâmina dessa, tem lá o resultado, soltou 90 mil leucócitos, né? Aí o analista já treme na hora de poder soltar esse diagnóstico, né? E se ele não for craque, eu garanto que eu aconselho ele não soltar, sugerir a avaliação de um hematologista, né? Que provavelmente esse quadro aqui é de uma leucemia, onde eu tenho aqui várias células indiferenciadas, né? Se eu fosse diferenciado, eu conseguiria diferenciá-las, mas aqui, ó, quando eu levasse o maior aumento, eu não conseguiria diferenciá-las. Provavelmente trata-se de um quadro de leucemia. E às vezes ocorre isso no dia a dia do laboratório, né? Garanto para vocês que dá um pouco de medo quando você encontra, né? Principalmente se você não tem muita habilidade para soltar um laudo desse, né? Se você não tem habilidade, eu aconselho você que não solte pedindo avaliação do hematologista, apenas falando para o médico que tem tantos mil leucócitos, tá? Aqui, um distúrbio da coagulação, onde eu tenho uma trombocitose, que é um aumento do número de plaquetas, né? Pode ver que elas estão aqui sinalizadas aqui. Tenho aqui um neutrófilo normal aqui, as hemácias, mas eu tenho muita plaqueta aqui. Provavelmente esse paciente deveria estar em torno de uns 700, 800 mil plaquetas. E o normal é até 450 mil. Né? Aqui eu tenho um outro tipo de coloração chamada azul de cresil brilhante. Essa coloração é feita para contagem de reticulócitos. Mas como o professor chega nessa coloração? Ele vai chegar com... O médico ele vai pedir esse exame somente depois
que eu soltar um hemograma para ele através do meu esfregaço. Eu vou falar que esse paciente tem uma hipocromia, eu vou falar que esse paciente está com a microcitose, eu vou relatar para ele que eu tenho a presença de outros elementos, como um eritroblasto, de toda a sua linhagem, que o eritroblasto é aquele que depois de maduro ele vai virar hemácia, né? Vai se transformar na hemácia. Então, o que é o reticulócito? O reticulócito, esses pontinhos aqui, são restos de RNA, né? Do eritroblasto. E aí fica parecido desse jeito mesmo. E aí eu pego um pouquinho do sangue, lógico que agora não tem, mas só vou falar mais ou menos para vocês como é feito, porque existe toda uma técnica, mas eu coloco o sangue do paciente mais o azul de crisil brilhante em proporções iguais, deixo no banho-maria durante 15 minutos, faço um esfregaço normalmente, e aí depois eu vou conseguir visualizar. No panótico rápido eu não consigo visualizar esses restinhos de RNA. Mas nesse corante, no azul de crisil brilhante, eu consigo visualizar. E aí eu procedo à contagem e informo o médico, tá? No meu esfregaço, é possível eu achar o quê? Alguns parasitas, né? E aqui eu tenho, no caso, aqui o Trypanosoma cruzi, né? Que é o causador da doença de Chagas. E eu visualizo desta maneira. Tenho minhas hemácias. Olha aqui o Trypanosoma. Aqui, ó. Essa lâmina é uma lâmina muito bonita, né? Ele está aqui no sangue, no meu esfregaço, e consigo visualizar normalmente. Usei o meu Lashman, o meu panótico rápido, e eu consigo visualizar. No meu esfregaço, às vezes eu posso pegar o quê? O plasmódio da malária. No caso aqui é o falcíparo, né? Porque são gametas que eu estou visualizando aí. Mas existe uma coloração específica para a malária, tá? Porque até porque a malária ela tem todo um quadro específico do paciente, né? Para a gente poder para podermos realizar esse exame. Em São José dos Campos, nós somos referência para toda a região e litoral norte. Tudo quanto é caso de malária vem para São José dos Campos. Se for a primeira amostra do paciente, for o primeiro, né, diagnóstico, é realizado no hospital municipal. E se for para controle de cura, feito, que é após medicação, é feito no Hospital de Clínica Sul, que é onde o pessoal está treinado. Só o pessoal que é treinado que pode realizar esse exame. O esfregaço da gota espessa, pessoal, ele é diferente, né? Ele tem esse nome de gota espessa porque realmente é uma gota espessa. Por quê? Eu preciso que fique concentrado esse material aqui, ó. E ele é feito aonde? De punção digital. Então, é na ponta do dedo, com a lanceta, coloco na lâmina e formo um quadradinho, como se fosse de 1 por 1. Posso fazer 2 quadradinhos para aumentar a minha procura, né? E vou fazer um esfregaço também com, né? Quando eu colher o tubo, eu vou fazer um esfregaço normal. Eu vou usar a mesma coloração, tá? Que é a coloração chamada Ginsa, né? Ginsa, né? Que é para só que na hora de fazer o esfregaço, de corar o esfregaço, é o mesmo corante, muda só um pouquinho a técnica que eu tenho que fixá-lo com álcool antes, tá? Com álcool 70. Mas na gota espessa não. A minha gota espessa, eu vou promover aqui, vou ver se eu não vou me engasgar na palavra aqui. Eu vou promover a globinização de todo esse material. Ou seja, eu vou tirar toda a hemoglobina, vou arrebentar todas as hemácias e aí vai ficar grudado na lâmina somente o quê? Só os parasitas, né? Só o protozoário da malária que ele vai ficar ali grudadinho ali, e aí eu vou proceder à contagem e à identificação dele.
que no Brasil nós temos mais a malária por Plasmodium vivax e a malária pelo Plasmodium falciparum, tá? E aí uma gota espessa, depois de corada, dá para ver mais ou menos, né, o fantasminha das hemácias aqui, ó. Mas tudo isso aqui, ó, é trofozoito, ó, de malária. Aqui nós temos um gameta grande, mas aqui nós temos os trofozoítas de malária. Tudo isso eu tenho que contar e relatar ao médico. Conforme a minha contagem, eu sei se a doença está no estágio avançado, a minha dose de medicamento que ela tem que esse paciente tem que tomar e tudo mais. Bom, a parte de hematologia dos elementos figurados, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. É lógico que, com certeza, o ano que vem, se vocês me chamarem, a gente pode fazer toda a parte prática, tudo. Mas agora existe uma outra parte que eu acho muito importante, que são os exames relacionados aos outros materiais biológicos, onde você pode fazer um esfregaço também. E são tão importantes como aquele que na hematologia, que é o mais o nosso dia a dia, tá? Que eu vou falar agora um pouquinho para vocês. Primeiro deles é a pesquisa de Barr, que é o bacilo álcool-ácido resistente, para ver se a pessoa tem tuberculose, né? Então, você faz um esfregaço também. E você prepara um esfregaço com o quê? Os mais diversos tipos de materiais. Mas o principal deles é o escarro, né? A secreção que você vai ensinar o paciente a coletar, que é também muito importante a pré-análise, você que tenha uma amostra boa, né? Podemos fazer pesquisa de Barr em fragmentos também de tecido. Às vezes o médico fez uma biópsia pulmonar e ele vai mandar um pedacinho do tecido para você, daquela biópsia, para você confeccionar a lâmina. Então, você vai ter que macerar aquele pedacinho de pulmão que ele mandou para você. Muitas vezes você vai ter que fazer um print, né? Um imprint naquela lâmina para depois pesquisar o bacilo da tuberculose. Né? Que são todos esses vermelhinhos aqui. Nesse caso aqui, seria um paciente 4 cruzes de tuberculose. O bacilo de Hansen, pessoal, também é feito em esfregaço. A única coisa que muda é o que? É a coleta. No caso do bacilo da hanseníase, como é que se faz a coleta? É através, né, de coleta de bisturi na ponta da orelha, no cotovelo e no joelho. Então, o médico ele pega um bisturi, pressiona a ponta da orelha assim, enfia o bisturi aqui, na hora que ele aperta para quê? Para promover a retirada do sangue, ficar só, né, para sangrar o mínimo possível, ele vai dar uma espetadinha com o bisturi, dá uma torcidinha e vai promover o esfregaço na lâmina, com aquela pontinha. E isso ele faz nas 2 orelhas, nos 2 cotovelos e nos 2 joelhos, porque o bacilo da hanseníase, ele tem, qual é a palavra que eu gosto de usar? Ele gosta mais de locais frios, né? Ele tem, não faltou a palavra aqui, mas ele gosta mais de lugares frios, então é onde você vai acabar encontrando o bacilo de hanseníase. E em alguma mancha, se tiver também, você pode proceder à raspagem e fazer o esfregaço. Então, para a hanseníase, por exemplo, de um único paciente, nós recebemos 3 esfregaços, né? Porque numa lâmina você bota o lado esquerdo e o lado direito da orelha, do cotovelo e do joelho, tá? E não é só mais uma vez, você faz um controle de tratamento desse paciente também, porque assim como a tuberculose, né, o Barr, e o bacilo de Hansen também é um Barr, tá? Até a coloração que se utiliza é a mesma, né? Apenas em concentração diferente da fucsina, então, que é o Zilnilsen. A coleta de Papa Nicolau nada mais é que um esfregaço do cérvix, do útero, né? E nesse caso, o pessoal analista, ele recebe 2 lâminas, né? Então, aqui, nessa lâmina, assim, só onde tem essa seta aqui para vocês saberem, isso aqui é um halo perinuclear, e isso aqui pode indicar o quê? Uma infecção viral no útero, né? Então, algumas características que é
ou médico citologista, ou biomédico com especialização em citologia. No caso, o professor Christian, que já veio dar aula para vocês aqui, e eu gosto de falar porque eu gosto muito do Christian, ele foi meu bicho, né? E é um cara incrível. Ele sabe muito de citologia, ele dá aula de pós-graduação em São Paulo, tem um laboratório dele em Pindamonhangaba, né? Ele faz só essa parte de citologia, né? Mas ele faz de todos os materiais. Mas o forte de um laboratório de anátomo patológico é o Papa Nicolau. Não deixa de ser um esfregaço, né? Aqui, pessoal, eu tenho um PAF, né? Para quem não se lembra o que é um PAF, PAF é punção aspirativa por agulha fina. Então, para PAF nós temos punção de tireoide, punção de nódulo da mama, a própria punção hepática, ela é um PAF, só que a agulha é um pouco mais grossa, lógico, né? Esse aqui é uma agulha de líquido sinovial, e olha só, pessoal, aqui, ó, qual é a presença que eu tenho aqui, ó? Cristais, né, de fosfato aqui, né? Então, imagina a dor que esse paciente, né, pode ver que tem um processo infeccioso instalado aqui, presença de bastante neutrófilos, e esses cristais, imagina, esse é literalmente aquele paciente que tem gota, né? Costumamos dizer que é o paciente gotoso, né? Então, ele tem aqui os cristais no meio, imagina a hora da articulação, esses cristais, a dor que esse paciente não sente. Temos ainda pesquisas de petequias, né? O paciente, geralmente isso na criança, isso é legal porque isso você não vai ver no seu ambulatório no dia a dia, você só vai encontrar isso a nível hospitalar, quando chega uma criança com suspeita de meningite, com todo aquele quadro, vômito em jato, a rigidez de nuca, e aí você já começa a ver no corpo da criança um monte de bolinhas, né? Parecidas aquelas que pessoa idosa tem, umas vermelhinhas, que a gente costuma dizer que os avós têm, né? Mas cheio daquelas petecas, aquelas bolinhas, se você fizer uma punçãozinha, uma lanceta ali e botar uma lâmina em cima daquilo, fazer um print, na hora que você for corar pelo Gram, você vai encontrar o quê? Esse diplococo Gram negativo, e praticamente você já está fechando o quadro de meningite desse paciente, tá? Com uma aneisséria. E por último, só uns memezinhos para nós, né, que isso são imagens mesmo que se encontram no dia a dia de neutrófilos, que aí o pessoal encontra na net e faz alusão aos emojis que tem. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para as perguntas. Acredito que era isso que vocês esperavam. Sim. A Emily vai abrir para as perguntas, Emily? Já também quiser aproveitar esse tempo, pode mandar, tá, gente? Não tem vergonha, não. Eu vou ler aqui. A Ieda perguntou: professor, no esfregaço é obrigatório ter aquela famosa cauda redonda ou não? Olha, na prática, no dia a dia, quando você diz a cauda redonda lá no final, a cauda redonda ela vai ser formada de acordo com a sua extensora. Se a sua extensora ela for mais afilada no final, você vai ter uma cauda mais... Né? Mas se no caso eu fizer e ficar retinha, não tem problema? Para fim de diagnóstico, não. Desde que você saiba onde você vai, identifique o que é aquela parte mediana, intermediária, é onde você vai fazer a sua contagem. Tá? No dia a dia, não. Às vezes, a gente não pode confundir muito o acadêmico com o prático do dia a dia. Não que o prático eles tenha sempre razão. Todo prático ele parte do acadêmico, né? A gente ensina a fazer sempre da forma acadêmica. E com o passar do tempo, o profissional ele vai se moldando, ele vai se adaptando. Para vocês terem uma ideia, a extensora, eu faço a minha extensora. Como? Eu pego, a extensora ela não é afiladinha na ponta? Uhum. Então, para mim, para o Marco Aurélio, eu pego o parafuso da parede,
Enfio ali e dou uma quebradinha. O meu amigo, ele fez uma extensora de acrílico para ele, porque ele tem a mão muito grande. Então, ele quase não consegue pegar aquela extensora pequenininha, porque ele tem a mão muito grande mesmo. Então, ele fez uma maior, daí mais comprida, que ele anda com ele para ele trabalhar. Tá bom? Obrigada, professor. Imagina. A próxima... Peraí. A próxima questão é da Paola Novaes. Ela perguntou, na coloração do panótico, na sua opinião, quantas vezes a lâmina deve ser mergulhada em cada corante? Sei que é muito pessoal isso, mas qual você prefere? Então, aí nós temos, todo mundo tem que seguir o quê? O preconizado na bula do kit. Muitos fazem fala 3 vezes, muitos falam da 1001. Tem vários jeitos, né, de cada pessoa passar para uma outra pessoa. Eu vou falar para vocês como eu fazia, né? É lógico que eu tinha o conhecimento da bula, do kit, da recomendação do fabricante, mas eu fazia o quê? Eu colocava no álcool e aí tirava o excesso. Quando eu ia colocar na eosina lá, ao você levantar, mergulhar e levantar, você percebe que tem hora que ela escorre, parece que ela fica engordurada. E eu não parava esse mergulho enquanto não escorresse por completo. Então eu sabia que ali naquele momento toda a lâmina ela tinha sido impregnada pela eosina. A partir daí tirava o excesso e somente aí eu passava para o azul de metileno. Então, e você consegue esse resultado seguindo também a bula do fabricante. Basicamente, eles são a mesma coisa, né? Porque o mesmo corante, até as mesmas concentrações. Mas são coisas que você faz no seu dia a dia que você percebe que a sua lâmina ela vai ficar numa melhor coloração. A coloração do azul de cresil, do panótico, por exemplo, você não precisa fazer mais nada. Você preparou você colocou o seu sangue azul de cresil, você faz o esfregaço e já pode ler depois que ele secar. E aí, eu tinha um amigo que manjava, que infelizmente já faleceu, mas foi o cara que para mim, é o cara que mais conhecia de microscopia. Ele sabia muito, lembrava, ele tinha um curso técnico só, mas ele era muito forte a microscopia dele. Ele lembrava coisas muito antigamente. E ele pegava a lâmina do azul de cresil e ele contracorava, ele corava de novo depois no panótico. E mostrava para a gente, ficava muito melhor a visualização. E aí, desde aquele dia, nós começamos a fazer isso, entendeu? Mas também não é o preconizado. Então, é uma adaptação que ele aprendeu ou desenvolveu e dava certo no dia a dia. Então, a utilização do corante, principalmente o rápido, ele deve ser seguido a recomendação do fabricante. Eu seguia, conhecia, mas eu fazia do meu jeito. Tá? Enquanto eu não via o corante escorrendo totalmente da lâmina, eu não passava para o outro. E sem risco de queimar a coloração. Tá? A Paula falou que ela perguntou isso porque as lâminas dela normalmente ficavam muito verdes, com fundo verde, ela disse. Aí, a outra dúvida foi que eu anotei aqui. Eu queria que o senhor falasse de novo sobre a questão da calibração que o senhor falou no começo da palestra, que eu achei interessante isso. Tá bom. Dá mais algumas dicas assim. Então, a calibração, pessoal, é algo que deveria ser natural, principalmente no local onde trabalha, onde tem a rotatividade de funcionário. Um hospital, olha só, hoje, durante o dia, vai trabalhar uma pessoa na urina, por exemplo, ou na hematologia. À noite vai ser uma outra pessoa, um outro analista. Amanhã já não é aquela pessoa que trabalha hoje de dia, porque no hospital se trabalha 12 horas, descansa 24, trabalha 12 horas. Chama-se 12 por 36, né? Você trabalha 12 horas, descansa 36, trabalha 12 horas. Então, hoje de dia foi uma pessoa, amanhã
hoje à noite é outra pessoa, outro grupo de 12 horas, amanhã é um outro, e à noite, então, eu vou ter 4 turmas diferentes. Então, o ideal é que eles tenham o mesmo olhar na contagem, por exemplo, de uma urina, que todos eles saibam que a quantidade de células é discreta, moderada e abundante, mas que seja mais ou menos parecida a contagem. O fulano A acha que é discreta, né, discreta bacteriúria, por exemplo, mas o fulano da noite soltou abundante. O outro soltou acentuada. Então, não é conforme o olho. É um consenso, é como se fosse uma padronização, né, dos elementos da contagem dos elementos, em que todo mundo faça a mesma coisa. Vou dar um exemplo muito clássico, que por exemplo, assim, só para vocês terem uma noção, os dentistas de São José dos Campos, que trabalham na prefeitura, eles fazem uma calibração. Calibração do quê? Para saber que isso é uma cárie tipo 1, uma cárie tipo 2, isso aqui precisa tal procedimento. Então, eles têm uma padronização para que eles possam falar a mesma língua. E o laboratório, a mesma coisa. Onde todo mundo vai falar a mesma língua. Por exemplo, imagina eu soltar discreta bacteriúria, discretas células, né? E aí meu colega soltar raras células. Qual que é a diferença entre discreta e raras? Né? Então, a gente precisa saber, na hora da contagem do bacilo da tuberculose, do bacilo da hanseníase, também que tem que ter a ver a calibração, que eu consiga visualizar a mesma quantidade. Né? Às vezes o campo está homogêneo, então você não conta, né? Então, você sabe que vai dar tanto, tem a prática do dia a dia, mas que essa prática seja padronizada. Ok? Tá. Obrigada, professor. Nada. Só mais um aqui. A Letícia Marcílio Amaral, ela falou que ela quer parabenizar o senhor, que ela é do curso de enfermagem e que esse Obrigado, esclareceu que o minicurso esclareceu muitas coisas referente às rotinas clínicas. Obrigado. Ela parabenizou o senhor pela didática do senhor. Obrigado. E é isso. Ieda, Maria, vocês querem perguntar alguma coisa a mais? Pessoal, lembrando de novo, quem não enviou o nome, não esquece, por favor. Porque aí depois não adianta brigar com a gente, tá? O que foi, pessoal? O que aconteceu? Eu não entendi. Não, pessoal, que para não esquecer de enviar o nome, quem não enviou ainda, Tá bom. para não brigarem com a gente que não recebeu o certificado e estava na palestra e tudo mais. É porque vai ser tirado o print do nome que vocês escreveram no chat e isso vai valer como presença para vocês, tá bom? Se o nome não tiver no print, aí é como se não tivesse presente. Tá bom. Então eu vou botar até o meu também para estar presente aqui. Depois eu vou mandar para o Univato, que eu participei. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer tirar dúvida, esclarecer? No chat também. Eu acho que é muito do que a Letícia falou. Eu gostei muito da didática dele. Tinha bastante coisa que a gente às vezes nem sabia que tinha dúvida, sabe? Que ficou esclarecido. Eu gostei bastante. Dessa questão da calibração foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Olha, assim, eu garanto para vocês que a equipe que trabalha calibrada, ela trabalha coesa, trabalha mais rápido, ela é mais eficiente. Quando você padroniza, o seu trabalho rende mais. Né? A padronização, ela é uma ferramenta muito importante da qualidade, além de produzir, evitar tempo, uma recoleta, você fazer de novo. É verdade. A rotina que o senhor apontou também do laboratório de hospital, igual o senhor falou, achei muito interessante também. É bem legal comparar, né? Sim, a gente não pode, porque às vezes no hospital colhe do jeito que está o paciente, né? A gente depende muito do estado do paciente. Sim. Eu, assim, gosto muito da parte de ambulatório. Eu acho legal também, aprendi muito mesmo, porque quando eu fui supervisor do laboratório do Policlínico.
Mas ter trabalhado no hospital é algo fantástico. Você vê o paciente como um todo, você interage com o médico, você discute com o médico, você fica, aprende muito com os médicos. Eu fui feliz na minha trajetória que nós tínhamos 2 médicos que foram técnicos de laboratório. E foram técnicos na época que o técnico é uma escola, não que agora não seja, né? Mas eles fizeram uma boa escola técnica, então eles sabiam muito. E às vezes, quando não sabia, ele entrava para fazer o exame. Uhum. E ela também. Então, eles nos ajudaram muito, passaram muita coisa boa, né? Foi bem proveitoso. Eu morro de saudade ainda do hospital, né? Eu tenho todos os meus amigos lá. Não estou fora, né? Até porque eu estou na escola. Tem a minha filha que às vezes pergunta, quando a gente conversa alguma coisa. Eu pretendo voltar a estudar, né? Que eu acho que não dá para ficar parado. Eu vou conseguir ter meu hobby, a marcenaria e algo que vai estudar de novo, né? Mas vai ser sem se machucar, né? Mas é isso. Então tá bom, professor. Eu acho que o pessoal também já conseguiu tirar as dúvidas que tinha, que eu perguntei aqui, ninguém mandou mais nada também. E é isso. Dá pra gente encerrar, então? Dá para encerrar. Então, professora, a gente do 6º período, e acredito também todo mundo que assistiu essa palestra, aprendeu ou esclareceu alguma dúvida, porque eu até falo para as meninas, o básico os senhores conseguem explicar de uma maneira muito bem. E sim, a gente agradece pela disponibilidade, por estar presente aqui com a gente, mesmo distante, nessa telinha aí. E também agradeço a todos que se inscreveram, buscaram, quiseram entender um pouquinho como funciona. Vocês também são super especiais para fazer essa palestra ter dado certo, viu? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Beijo para vocês. Até mais. Obrigada, professor. Tchau, gente.